Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Patrícia Cote, diretora executiva do IBEVAR. A gente está dando sequência a todo o nosso conteúdo, né, do IBEVAR, com as nossas lives com relação ao mercado de consumo. Toda terça-feira, às 8 horas, a gente vai trazer um convidado especial para falar um pouquinho de mercado e para trazer a sua visão de mundo. Né? E hoje eu tenho a honra, mais do que honra, de conversar com uma das pessoas que eu mais admiro no mercado, né? É meu amigo, independente de qualquer coisa, independente desse convite, mas com certeza é uma pessoa com quem eu aprendo muito sobre varejo, sobre inovação, sobre tendências, e que tem uma visão bem própria de mercado com relação a tudo isso que acontece. Né? E é justamente por isso que a gente traz ele para tratar hoje de inovação no consumo, os insights para uma nova era. A gente tem conversado muito, visto muito conteúdo relacionado tanto à inovação quanto a esse momento do Covid, mas o que a gente percebe dentro desse mercado é que muita coisa está sendo falada, né? Muita coisa está tentando ser entendida diante desse contexto, mas pouca coisa a gente consegue efetivamente saber com dados, com números, com tendências, né, com benchmarks internacionais. Então, para mim é uma honra ter comigo Demétrio. Demétrio, vou passar a palavra para você. Conta para a gente um pouquinho da sua história, para o pessoal conhecer a sua trajetória, conhecer as suas especialidades. Legal, gente. Boa noite a todos. Paty, super obrigado pelo convite. É muita honra que eu estou aqui do seu lado e falando sobre um assunto de inovação que está na minha vida há mais de 15 anos. A minha vida começou, eu comecei a olhar para a inovação lá atrás, no varejo, quando eu tive uma experiência na Ultragaz de 7 anos, aquele momento de versão 2.0 de internet. E logo na sequência eu tive uma experiência internacional pela BASF, onde eu fiquei 2 anos. Eu tive a oportunidade de morar em Nova York e na Alemanha. Naquele momento de app, primeiro tablet, então minha cabeça começou a explodir aí, entendendo quais eram as relações, né, com o mobile, que virou a extensão do corpo, né, desde daquele momento. Eu tirei um sabático depois de 2 anos, aí eu fui estudar no Disney Institute, no INSEAD, no MIT, em Harvard, fui entender o que era inovação ali na Europa, né, com a cabeça europeia. Fui para o Vale do Silício entender como funcionavam os comportamentos, né, com startups. E aí depois eu fui para a PwC, para a Price, onde eu também tive uma experiência internacional de fazer um copy-cola de um laboratório digital para o Brasil. E a experiência foi muito interessante. E aí eu fiquei 4 anos depois da PwC, fiquei na Alelo. Na Alelo eu tive a oportunidade de criar a área de inovação do zero e criar, durante um ano, tocar a área de diversidade, foi muito interessante, que são capabilities que se unificam, né? E agora eu estou fazendo um ano de uma jornada super, super bacana na Riachuelo, como head de pesquisa e desenvolvimento tech, olhando para varejo, para as 320 lojas, para a Midway Financeira, que está virando banco agora nos próximos meses, e com um olhar de moda aí, como consumo, novos produtos, novos materiais e comportamento, né? E quando a gente olha, entende que moda é lifestyle, e a Riachuelo é uma empresa que quer prover, né, toda essa suíte de lifestyle, então tem uma possibilidade aí infinita de inovação. Estava mudo aqui, né? Dificuldades técnicas, mas vamos lá, é uma coisa que eu faço com frequência. Eu acho bem legal quando você fala dessa questão do lifestyle, né? E da questão do mercado de moda, porque, de uma certa maneira, toda vez que a gente fala de lifestyle, a gente está falando de um pedacinho de inovação dentro de tudo isso, né? Inovação, na verdade, é uma coisa muito maior, mas você precisa, de alguma maneira, estar sempre, né, dentro de um mercado um pouco mais inovador para garantir que esse lifestyle aconteça da maneira adequada. Moda é um dos segmentos que acaba sendo, né, muito mais mutável diante disso, e acho que já tem todo um bench, né, e um acompanhamento muito voltado para a inovação, para a tendência, apesar disso ainda estar muito relacionado, né, a tendências de produtos
né, aquelas tendências muito mais relacionadas a eventos internacionais, enfim, a passarela, e não necessariamente as inovações da empresa. Mas vamos segurar essa questão específica de moda, e eu queria antes fazer uma pergunta para você que eu acho importante, né? Quando a gente fala em inovação, e você tem uma larga experiência dentro disso, existem várias definições e vários conceitos e várias consequências de como cada um enxerga a inovação. Inovação, ao longo de muito tempo, passou a ser uma palavrinha buzz, né? As pessoas gostam de falar que são inovadoras, né? Porque isso tem uma repercussão absurda no mercado, mas na prática a gente vê pouca gente sendo ou fazendo alguma espécie de inovação. Então, assim, na sua visão, o que é a inovação? O que é ser uma empresa inovadora? O que abrange esse mundo que é tão grande? Assim, inovação para a gente, eu vou falar com o Mindset Cachoeiro e trazendo toda essa carga aí desse histórico, desse legado que eu tenho. Inovação para a gente é mudança de comportamento. Então, não importa se é um novo processo interno de compras, se é uma relação diferente com o meu cliente, se é um produto novo, é inovação que muda o comportamento. Então, a partir do momento que você, dentro de uma compra no e-commerce, você, ao invés de dar 3 cliques, você deu 1 e comprou, para a gente é uma inovação porque mudou seu comportamento no final do dia. Então, assim, e você tem que ficar muito com o cliente no centro hoje, né? Para você conseguir inovar de maneira assertiva com uma entrega de valor, né? E eu acho que a empresa que ela consegue ter uma área de clientes de verdade, ela já começa, não precisa nem ter uma área de inovação, mas só olhando, escutando o cliente, ela já começa a ter o seu start, né? E não tem que ser bem-vindo a qualquer tipo de solução, né? Então, às vezes a gente tem um pouco de afastamento com startups. Startups são empresas muito interessantes, tem que estar no contexto. Ela pode resolver um problema corporativo pequeno, mas como pode ser uma solução, e você comprar essa empresa e virar um novo negócio. Eu acredito que uma empresa tem que ter ações velozes, né? Então, as empresas exponenciais, as que se dão bem no final do dia, são empresas que, dentro de crise, dão seus pulos. A Nespresso, né? Passou por 2 crises muito fortes e trabalhou com inovação, né? Teve o problema da sustentabilidade, juntou o time e resolveu. Hoje tem um esquema de sustentabilidade mais legal do planeta. Logo na sequência, perdeu a patente das cápsulas, né? O que eles fizeram? Se desesperaram? Não. Criaram enxovais de cápsula, né? Então, assim, a empresa que agiu rápido, não esperou como uma BlackBerry, né? Tentar entender como ia ser a tela touch, não deu tempo, morreu antes, né? Porque o consumidor empurrou esse comportamento. Então, eu acho assim, a empresa tem que olhar comportamento, olhar para o lado, para o mercado, não para cópia, mas para entender, radar, entender, tá? Está linkado com ecossistemas de inovação, como hubs de startups e universidade, muito importante, porque é um olhar não viciado do nosso negócio, tá? E eu acho a combinação de lab interessante, onde você pode testar rápido, errar rápido e acertar, e se você erra, você erra barato. Se você acerta barato, exponencializa, porque você trabalha rapidamente na solução. Então, acho que são esses uns toques aí. E cultura, né? O RH tem que estar próximo de todo mundo, né? Porque inovação agora é soft skill, né? É igual eu converso lá em casa, né? Na Riachuelo, mudei o nome da área, não é mais inovação. Inovação é soft skill, né? Senão teria uma área de gestão de conflitos, uma área de objetividade, né? Então, assim, inovação tem que estar no DNA de toda a galera. Por isso que eu sou contra a empresa que dá prêmio para quem inova. Não. A inovação tem que ser orgânica, tem que fazer parte do doing the job. Eu acho que a inovação como um todo, ela está muito mais relacionada a essa última questão que você falou, como cultura e como mindset empresarial, e o quanto isso permeia a organização, do que necessariamente a uma área. Óbvio que a gente tem que ter uma área que encabece tudo isso e que puxe tudo isso, mas a inovação efetiva, ela só acontece a partir do momento que as pessoas da empresa conseguem ter este olhar diferenciado, né? Na prática, a gente acaba tendo que separar, porque a gente tem um dia a dia para tocar, e se a gente não separa, aqueles projetos que não são... aliás, ao contrário, aqueles projetos que são especificamente de inovação, no dia a dia, acabam ficando muito, né, sobrecarregados e soterrados
Por quê? Porque a gente tem o dia a dia para entregar, né? E eu preciso fazer o caixa imediato, é muita realidade do mercado de consumo e de varejo. Então, precisa separar para que a gente consiga trabalhar o médio e longo prazo e o curto prazo ao mesmo tempo. Mas se você não tem esse cross entre áreas, isso acaba ficando muito difícil. Inovação não é só de uma área, né? Inovação é de toda empresa e envolve uma coisa que é muito difícil dentro das empresas, que é você conseguir fazer as áreas, né, funcionarem muito bem juntas e se entenderem. Acho que esse é um dos principais desafios. Não sei se você concorda comigo com relação a isso, né? Concordo. Eu acho que aí a gente tem várias ferramentas agora que vão fazer as pessoas falarem, né? Então, a metodologia ágil, né? Trazendo o trabalho em squad, cara, acaba isso. Porque toda área pode ter o seu projeto de inovação. Por quê? Porque dentro da criação daquilo vai ter uma pessoa do jurídico, vai ter uma pessoa de produtos, vai ter uma pessoa de marketing, uma pessoa de diversidade. Então, se tiver alguma questão dentro do produto, né, de inovação que você está criando, você já é como se você tivesse mini hubs de inovação dentro das áreas. Então, por isso que a colaboração, a ultra colaboração, é um dos adubos mais impressionantes que tem dentro de momentos inovadores, né? Porque aí um pedaço da minha ideia meio capenga, junto com a sua ideia meio perneta, vira uma super ideia bacana, sacou? Então, agora um grande desafio desse momento, né? É como você, sem ter o eye contact, né, e o touch, você consegue trazer momentos criativos para o time para poder inovar, né? Então, por isso que eu acredito muito nessas novas metodologias de criação de tribo, de squad e tal. Essa metodologia, né, do Agile, que, né, está puxando, ou da metodologia ágil, é que a gente pouco fala assim, né, mas eu acho que é a grande questão que a gente tem tido, né, principalmente quando a gente fala de digital e de inovação, diante das estruturas e das empresas mais modernas. Tem algumas empresas que ainda têm uma certa resistência de estrutura a isso e entende que isso estaria atrelado a uma área, por exemplo, não, a área comercial jamais poderia ser, né, mas a gente percebe que as implementações têm sido com muito sucesso justamente por isso, né? A gente consegue uma construção conjunta e um pensamento conjunto que faz com que aquele projeto no final tenha começo, meio e fim. Uma das grandes questões que a gente sempre defendeu, não só no varejo, mas nas empresas, é que a grande maioria das questões eram relacionadas à falta de execução e não necessariamente à falta de um bom planejamento, de uma boa estratégia. Né? Porque a maioria morria porque tinha um gapzinho entre a estratégia e como isso era operacionalizável. Né? Não significa que todas as estratégias eram bem traçadas. Você também tem muito problema das estratégias, mas assim, se a gente tivesse pelo menos conseguido executar aquelas que tinham, já era um bom avanço de tudo que tinha sido feito. E acho que essas novas metodologias, elas trazem muito isso e elas trazem esse momento, mas encontram uma série de desafios, né? Principalmente com relação à cultura, mindset empresarial e tudo mais. E aí eu volto a pergunta para você, como a gente trabalha essa questão de cultura junto ao time mesmo, né? De conseguir mudar essa cabeça e de conseguir trazer esses novos formatos de trabalho, tirando um pouquinho das rotinas que já estão pré-estabelecidas, né? Como que você vê um pouco essa mudança? A cultura de inovação, ela tem que ser injetada no colaborador desde o onboard dele na empresa, né? Eu vejo das empresas que eu passei, pelo momento que eu estou, as empresas que tiveram grandes resultados em inovação, elas começaram a trabalhar 360 nos colaboradores, levando esses elementos, né? Levando o símbolo de inovação. Tudo bem, inova numa macro do Excel, mas diminui seu trabalho, sabe? Assim, pensa estrategicamente no seu trabalho. Então, Paty, o RH, para mim, é uma ferramenta muito importante nessa capacitação. Utilizar todos os canais de comunicação possível, desde a TV corporativa até o PP News que fica na porta do banheiro, para falar sobre o assunto inovação e desmistificar, como nós falamos lá atrás, né? Porque a palavra foi tão surrada, né? E porque no final do dia a gente acha que é uma caixa que você abre e faz uma festa, e não é isso, é um conceito que você vai colocando, né? É um novo jeito de pensar, né? Uma nova educação, né? Nós fumávamos no restaurante há pouco tempo atrás, né? E hoje não. Então é quase que um viés inconsciente de você deixar de ter aquele pensamento, Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim. Não, gente, não pode.
eu tenho que ressignificar. Se eu não me atualizar, eu vou morrer, né? E aí, numa cabeça 360, eu tenho que entender também qual que é a estratégia corporativa, tem que ser amplamente divulgada. Para a cultura de inovação, é aquilo que você falou, né, do gap entre a estratégia e a execução. Porque quanto mais você bate o bumbo da estratégia e você tem noção da sua realidade corporativa, mais você é estimulado pelo RH com evento, você sai da sua rotina, você começa a ler, você começa a testar, você começa a ter contato com startups, você começa a entrar no seu sangue o pensamento não óbvio, né? Então, assim, com todo respeito, ao invés de você seguir um caminho mais curto e com menos capital intelectual, você vai preferir seguir um caminho mais lento, mas que você vai ter uma assertividade muito mais rápida, muito mais efetiva, né? Então, eu acredito muito nessa questão do pensamento rápido e devagar, que no pensamento devagar a gente vai para o mesmo, e no pensamento rápido, desculpa, a gente vai para o mesmo, e no devagar a gente sai do óbvio. Então, assim, é cultural, a gente tem que ir trazendo um tijolinho por dia, né? Eu acho que a grande questão que, para mim, eu consegui colocar o pé na praia de inovação de maneira segura, foi quando eu fui para a Singularity, que é a universidade do Google e da NASA. E o maior extrato dessa universidade é o livro Organizações Exponenciais da HSM, que eu sugiro imediatamente que todo mundo leia. Porque aí você vai conseguir entender como colocar esse remédio, essa cultura de inovação na sua empresa. Então, assim, é um bom caminho. E, Demetrio, você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque quando a gente fala de inovação, e você até fala dessa questão, né, de ter o erro e consertar o erro muito rápido, a gente está falando em poder errar, e não é a nossa cultura como um todo nas empresas, né? Então, tanto de testar os modelos para ver se eles dão certo, com teste às vezes e tudo mais, dentro do digital isso é mais comum, mas dentro do mundo como um todo, né, corporativo, em outras áreas isso não é tão realidade assim, né? E você está puxando que a pessoa pode errar e ela deve errar desde que ela conserte rápido, que é a grande máxima, né, do mundo corporativo. E isso é uma quebra muito grande de visão em várias das estruturas, em várias das empresas brasileiras, né, que já tem aí aquele pensamento muito mais analógico, né, e de que o erro ele não é permitido e de que o erro ele não é tolerado, né, e de que o erro é necessariamente uma péssima entrega para o consumidor no final, né? Então, acho que essa questão de permitir o erro e de permitir com que você faça alguns ajustes de teste, óbvio que com controle, para que você tenha o teste e faça, né? Não é para sair desesperado fazendo também qualquer coisa, mas você tem que ter esse controle, né? E fazendo esses ajustes, ele é fundamental, porque é aqui que a gente tem o ganho, né? Senão a gente fica sempre fazendo mais do mesmo, como você falou, ou então copiando o concorrente e fazendo mais do mesmo do concorrente. Você nunca vai ser aquela empresa que efetivamente tem algum caráter de inovação dentro dela, a não ser em discurso, né? E é muito interessante o que você falou, porque você tem que separar uma área para poder errar, já que nós não temos essa afinidade com o erro, né? Então, assim, é legal, você erra com 50 mil, não erra com 500, é outra história, né? Então, assim, é você montar um robô sem pele e botar ele no mercado. Deu certo, você põe a pele e vira produção. Então, a área de inovação acaba sendo quase como um acelerador de questões que você tem que prototipar, laboratorizar, né? E aí, quando você trata com comportamento humano, que é tão subjetivo, né? E muda tanto, e tem tantas nuances quando a gente faz uma pesquisa de tendência. Olha só, gente, eu fui criança nos anos 80, era cachorro na coleira e criança no carrinho de bebê, né? Hoje você vai no shopping e você vê tudo invertido, a criança na coleira, né? E o cachorro no carrinho de bebê, né? Então, se esses comportamentos sutis de relação mudaram, nossa, quem dirá um relacionamento de consumo? As gerações mudam agora a cada 2 anos, Paty. Até pouco tempo atrás eu estudava 10, então essa geração de 10 anos, agora você tem 8 gerações para estudar numa tacada só, né? E a empresa que não pensa nessa mudança de consumidor, olhando, né, a necessidade, né, de grupos, olhar o comércio regional,
muito interessante nesse momento que a gente está vivendo de lutos, né? Luto de ir num restaurante, luto de pegar um avião, né? Eu estou vendo o barzinho da esquina fechando. Como que eu posso ter o poder corporativo de ajudar a comunidade? Isso está começando a virar centro da mesa, né? Porque é inovação social no final do dia. E uma coisa legal, inovar não é só construir foguete a Marte ou iPhone 50, sabe? Inovar tem inovação social também, que é o Lady Drive. Olha só, Lady Drive é o Uber que só mulher dirige e que só pode mulher pegar. Então, assim, é uma inovação que ajudou um grupo de pessoas e minimizou o assédio. Então, quando a gente olha a inovação 360, não dá para se prender só em assédio digital, sabe, Paulo? Sim, sim, eu concordo plenamente com isso, né? A gente está falando de mudanças comportamentais e que estão cada dia mais rápido. Uma coisa que eu sempre defendi e aí falando do varejo físico, né? Na hora que você projeta uma loja e coloca ela no mercado, você já devia ter feito diferente, porque já mudou a maneira como o consumidor se coloca, né? E quanto tempo a gente não faz para mudar todos esses conceitos, porque tem todo um desenvolvimento e a gente fica preso nos projetos e nas estruturas que a gente criou, né? A gente cria apego pelaquilo e parece que aquilo vira verdade absoluta para todo sempre, né? A gente não consegue se desapegar desses projetos e pensar sempre de acordo com esse futuro. Ele falou uma coisa também que eu acho bem interessante, né? Você falou assim, a gente tem que olhar para a concorrência regional, a gente tem que olhar para os benches de mercado que você falou, né? Independente de concorrências. Tá, assim, do ponto de vista prático, até para quem está aqui assistindo a gente, quando a gente começa a falar de inovação e quando você pensa muito em inovação, para onde a gente olha, cara? Quais são os principais lugares aqui que a gente, ou os principais temas que a gente deveria, pelo menos, ficar preocupados, né? Eu sei que são muitos e são muitas variáveis, mas por onde a gente começa? Vou falar de tecnologia, vou ser bem pragmático, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a entender comando de voz, tá? Eu acho que é uma grande tendência. Caiu a ficha lá na última Black Friday, que um dos itens mais vendidos da Black Friday como um todo foi a Alexa, né? A assistente de voz da Amazon, né? Eu olhei, pô, como eu não estou nesse lugar como marca, né? Bom, aí construímos a nossa versão da Riachuelo na Alexa, convido todos vocês a baixarem. Só que agora, cara, é quase que comando de voz é a nossa muleta social. Você vai no banco, eu fui outro dia no banco sacar dinheiro, lavei o cartão, tomei todo um banho, né? Então, quando você olha que o comando de voz ele vai começar a entrar na nossa vida com uma velocidade muito forte por questão sanitária. E aí você faz esse desdobramento na sua casa. Então, o que é isso? Alexa, abra o perfil de tal loja e monte minha lista de produtos e compre já. Por quê? Você já está linkado seu cartão de crédito que já foi, sabe? E isso também, pá, na loja física. Somos seres humanos, né? A gente vai querer ter um momento de preservar. Putz, onde que tem a blusinha do Mickey? Eu prefiro perguntar ou prefiro chegar num totem e falar onde está a blusa tal e o totem vai responder para mim? Porque eu já tenho RFID, já estou todo, né, automatizado. Outra tendência que eu gosto muito é a imagem computacional, né? Não preciso falar aqui, não é novidade para ninguém, que dado é o dinheiro do futuro, né? Então, assim, uma empresa de varejo que consegue transformar a imagem em dado, putz, vai ter diamante. Por quê? Porque você vai pegar uma imagem de uma câmera, é claro, com toda a proteção de LGPD, isso do começo ao fim, e vai poder montar padrões de comportamento e transformar aquilo em número, e transformar aquilo num preditivo. Né? Será que eu tenho mesmo que deixar esse produto nesse lugar da loja? Então, você começa a ter uma inteligência artificial que vai mudar os produtos de lugar conforme um algoritmo que já foi montado de comportamento. Outra questão que eu gosto muito, aí em função da gente comprar cada vez mais no digital, são as ferramentas que trazem a loja para dentro de casa, para ser bem resumido. Então, realidade aumentada, realidade virtual, camarim não, provador digital. Obrigado. Que mais? Que você dá as suas medidas para a loja e a loja gerenciar através das suas medidas, entendeu? Tudo com uma inteligência artificial. Tudo que eu estou falando, gente, não é nada Star Wars, é tudo hoje, já, sabe?
Então, eu vejo que essas são as macro tendências de tecnologia para o varejo. A gente tem, e aí puxando um pouco dessas macro tendências, que você falou assim, não é Star Wars e agora, assim, a gente já tem em outros países do mundo, eu não estou falando de culturas tão longe assim, a gente já tem várias dessas coisas que você falou dentro da América Latina, né, que é bem próximo quando a gente fala do ponto de vista comportamental brasileiro. Sim, temos um país muito grande, com vários comportamentos diferentes, estamos falando diante do mundo, é o mais próximo, né? Eu acho muito fácil a gente falar que a gente tem isso na Europa, né? A gente falar que a gente tem isso na China, mas assim, China está algumas evoluções de geração como early adopters do que a gente, né? A gente já tem isso muito mais perto para a gente conseguir usar também como tendência e também como benchmark. Mas quando a gente fala da realidade brasileira, e eu vou te repassar uma pergunta que sempre fazem para mim, né? E quando eu estou em sala de aula, e eu vou repassá-la para você, apesar de eu já ter a minha resposta, que é isso tudo é o que a gente mais escuta. Você trabalha com, né? Você trabalha com inovação, você sabe que o que a gente mais escuta é isso tudo ainda não é realidade do Brasil, o consumidor brasileiro ainda não está acostumado e projetado para isso, isso não funciona. Como que você vê essa questão, né, da nossa realidade Brasil, até em termos de tecnologia, ser tão diferente? Eu acho assim, pá, que como que eu posso exemplificar? Eu escutei essa mesma coisa há pouco tempo, há alguns anos atrás, do self-checkout, cara. E hoje está virando um must para todo mundo, né? A gente falava, brasileiro rouba. Gente, não, né? A gente já começa, a gente tem um viés inconsciente, isso é comprovado, de falar não antes do sim, né? Para depois ela ter um tempo para pensar, para ver se o sim se factibiliza. Então, eu acho que a questão, assim, a gente tem como você disse, o acelerador de ser early adopter, né? A gente quer ir atrás de Amazon Go's da vida e tudo mais, mas eu acho que, assim, são as pessoas que mudam o comportamento. Então, assim, quanto mais a gente começa a adotar, mais exponencializa. Então, o que está acontecendo agora? Meu pai está comprando no Rappi, né? Então, assim, você começa a entender, né, que a gente vai cedendo pelas tecnologias e pelas saídas em função de uma questão no limite social, né? Então, o que está acontecendo agora, né? Quantos comportamentos nós mudamos em função da quarentena que estamos vivendo, né? E usando essas ferramentas. Então, o que acontece? A gente tem um acelerador conforme questões globais, como o cisne negro, que foi a Covid, e aí que vai empurrando tudo para frente, que para a gente que curte inovação e come com farinha, acha que sente que é o momento de empurrar realmente. Por isso que eu geralmente, quando me perguntam qual que é a inovação do momento, me fala qual que é o momento que você está vivendo, né? Qual que é o zeitgeist, né? Qual que é o espírito que você está vivendo. Uma inovação pode ser desde uma assinatura de contrato digital até um holograma com que você ensina a educação financeira, né? Que é tudo factível, né? Então, é como que você dá esse diferencial, né? E o público pede, né? O consumidor pede, não dá para ficar parado, né? Então, você vai, por exemplo, dentro de uma loja de um fast fashion, né? Você compra uma camiseta, você vira a esquina, tem 8 pessoas com a mesma camiseta que a sua, né? Então, como que você se diferencia? Você vai criar uma área de customização para poder levar o seu produto para um outro lugar, conforme a cabeça do seu cliente, né? Então, é algo que você vai contra a corrente, né? Porque é um produto que está pronto que você vai desmaterializar. Então, acho que tem assim, você tem que ser welcome, bem-vindo a todo tipo de inovação para querer se sustentar. Então, eu acho que é questão de sobrevivência agora, viu, Paty? Sim. Eu acho muito, muito legal isso que você falou, Demétrio, de novo, né? Acho que a gente sempre conversa muito dessas coisas, porque o que acaba muito acontecendo é que a gente tem no mercado uma grande onda de empresas, né? Que respondem, a gente vê isso muito no comum, a gente está correndo atrás do consumidor, o consumidor mudou e a gente está correndo atrás do consumidor, né? É o que a gente mais vê. E o fato é que a frase que eu mais gosto de falar é: o mercado movimenta o consumidor e o consumidor movimenta o mercado. É aquilo que você falou, né? Quanto mais adoção a gente tem, mais essa vontade vem. Se você não foi a empresa que fez esse start, que deu essa mudança, você vai ser a pessoa que está correndo atrás.
porque a inovação ela vai vir de qualquer maneira, né? As pessoas elas buscam otimizar o que a gente chama da utilidade, não só no conceito financeiro da coisa, mas todo o benefício que ela tem diante daquela relação. Ela vai buscar isso para ela. As pessoas elas têm um DNA inovador neste sentido diante daquilo que vai trazer benefícios. Então, a partir do momento que tem uma empresa que entende um benefício e traz, você vai ser a pessoa que vai correndo atrás. E não existe, né, o que começa primeiro. Antes teve uma empresa que fez isso, o consumidor começou a dar valor àquilo, começou a exigir das outras empresas, e isso vira para o mercado de novo. Então, o Covid acelerou o digital, que já estava aí, né? Agora as pessoas viram o consumidor está mais digital também. Não, ele já estava, assim, você tem um fluxo, né? Um fluxo constante que faz parte desse DNA de inovação, né? Aquilo que a gente busca como inovação tem que olhar esse movimento, e esse movimento de consumo e de comportamento e de gerações, mas não pensando só nos futurismos da coisa, né? Por mais que a gente acabe desembocando em futurismos, né? Porque a gente precisa pensar comportamentalmente os indivíduos estão, porque o como eles estão é como vai modificar o mercado, que valor que ele está dando para o produto, que valor que ele está dando para aquela relação com a empresa, né? Como ele está convivendo e vivendo no dia a dia. Isso tudo são alterações sutis que vão tendo ao longo de toda a jornada, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente é meio umbiguista, né? A gente olha para o nosso umbigo, né? E eu acho que eu acho, não tenho certeza, escutar o cliente é a ferramenta básica se você quer, né, entender, né, buscar o seu público de volta, né? E aí você vai encaixando. E tem tantas oportunidades hoje. Eu vejo o pequeno comércio é o que está saindo com mais criatividade, né? Porque em momentos de crise, o pequeno não tem medo de arriscar, né? Precisa, né? Ou ele arrisca, ou ele morto ele já vai ficar. Então, ou ele arrisca e tenta, ou... Exato. Então, assim, são campeões, vencedores olímpicos, né? Porque fazem isso com baixo custo, né? Com o que tem à mão, né? E as empresas corporativas que têm possibilidade, eu acho que tem que explorar esse lado mesmo, tem que começar a entender, né? Aí você olha a Blockbuster, né? Perdeu a oportunidade de comprar o Netflix, né? Porque pensou só no core business dela, que era, né, quando foi atrás já morreu. E hoje, né, qualquer tipo de interação de entretenimento você quer sob demanda, né? Então, assim, mudou tudo, né? E se você não tiver com a antena ligada, você perde tanto quanto o produto que você expõe, como da forma que você expõe, né? Há pouco tempo atrás a gente escrevia no cartaz, né? Preço em promoção, né? Hoje em dia é painel, né? A gente tem que entender, né, esses deparos, né? E utilizar a inovação como um objetivo específico. Inovar por inovar é bolinha ninja. Solta, faz a fumaça, tchau. Você tem que inovar com propósito. Tá? Por isso que eu, quando falo transformação digital, é risível, é sustentação. Não dá para colocar um campo no formulário digitalizado. Se você não pensou, você vai ter uma inteligência artificial ali que vai te trazer um benefício. Ou se você não olhou, que só não tem só masculino e feminino, tem outros agora, né? Então, assim, tem que ter essa cabeça, né, de olhar 360 em inovação. Tem um case que eu vi no Vale do Silício, só para te devolver, que eu sempre falo e me choca muito sempre. Uma startup desenvolveu um software que ia melhorar todas as câmeras, ia fazer reconhecimento e tudo mais. Só que ela teve muito saque com pessoas negras. Por quê? Porque ele não reconhecia, não fazia o match direito. Aí acertou, tudo mais, funcionou. Quando foram fazer lições aprendidas na empresa, só tinha loiro do olho azul. Então, por isso que é legal a gente ter essa diversidade na construção de produtos, na construção de propósitos. Porque quanto mais gente diversa, mais a cabeça do cliente está aqui dentro do meu lado, sacou? E tem a voz proprietária. Essa diversidade, né, ela é fundamental para a construção de qualquer inteligência, né, Demétrio? Quanto mais pessoas pensando em cima do projeto, né, e principalmente quanto mais você trouxer a pessoa que é o cliente, quando a gente faz desenho de jornada, por exemplo, é uma das grandes coisas que a gente traz, né? A gente tem um desenho de jornada como empresa que a gente acha que é assim, porque a gente acha, porque a gente já tem anos e com toda a experiência do mundo, a gente realmente conhece, né?
mas será que eu consigo pegar todos os perfis, né, todas as pessoas, exatamente aquilo que ele gostaria de ter e não como ele está fazendo hoje? Ele tá fazendo hoje porque eu tenho esse modelo, ou ele está fazendo hoje assim porque ele quer? Né? Eu acho que é essa a grande questão quando a gente fala desses estudos todos de comportamento humano. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque você falou de Covid, e aí não tem como nesse momento, eu não queria deixar a live sobre isso, né? Mas a gente tem que falar disso em algum momento. Né? E daqui a uns 10 minutinhos a gente já vai encerrar nosso horário, enfim, deixa o pessoal já comece a fazer perguntas que a gente vai repassar para o Demétrio aqui. Mas queria te perguntar como que você enxerga esse cenário de Covid diante de inovação, diante de muitas empresas que acabaram entendendo só a parte de digitalização, mas acabaram cortando verbas de inovação, porque tinham os caixas para segurar, a gente sabe de tudo isso. Como que você enxerga um pouquinho desse momento? É um momento assim que a inovação virou ferramenta, né? Então virou ferramenta desde do algoritmo, desde o meio-dia e 30, que aqui em São Paulo nós vemos o Dória falando todo dia sobre algoritmo, geolocalização para apresentar relatórios. Eu acho que a gente tem que começar a se apropriar, né, dessas novas tecnologias, porque a gente está vivendo um momento de questões sanitárias, né? Então, como eu te disse, as empresas elas têm que começar a entender que vai ser diferente, né? A quantidade de pagamento via mobile, né, e até de contactless aumentou. O nosso jeito, né, de viver mudou. E eu acho que se as empresas não começarem a desenvolver ou testar esses novos tipos de relações, vão começar a se desconectar desses, né, desses grupos de consumo. Eu vejo que a gente está vivendo um momento de luto do restaurante, da viagem e tudo mais. Então, a volta, a gente vai ter picos, a gente já começou a ver, tipo, agora 25 de março lotada, essas coisas todas, né? Vale lembrar do case da China, que acho que a Louis Vuitton, não lembro Hermès, vendeu 2, 3 milhões num dia só. Né? Então, assim, você começa a entender que a gente está num momento do mercado reprimido, num Brasil que está com desemprego. Então, a gente tem que começar as áreas de inovação, e por isso que é legal você socializar, né? Porque, às vezes, a área de inovação de uma empresa não tem uma verba suficiente, mas tem, como diz um professor meu, Romeu Buzarello, tem hora bar, que é o quê? É conversar, é socializar, é fazer parte de grupos, como o IBEVAR, sabe? Como o IAB, entender como que você consegue, né, trocar experiências, né? Então, eu vejo que eu tenho me comunicado muito com meus amigos de shopping, sabe? Para entender como que é essa nova relação. Estão sofrendo muito, né? Shopping é um dos que mais sofrem diante de tudo isso, né? Exato, e nós temos 320 lojas, a maior parte em shopping, né? Então, assim, eu acho que tudo bem, não tem grana, não tem, mas socializa. Eu acho que socializar te traz insight. Se você for fazer uma inovação seguidora, não tem problema, mas acho que tem que puxar. A Disney, cara, ela faz seguidora várias vezes, fez agora. Esperou o Netflix solidificar, a Amazon Prime ficar ok para lançar o Disney Plus. E não lançou no Brasil e está tudo bem. Né? A Apple Plus lançou globalmente num dia. Né? Então, assim, como que você entende? Né? Então, por isso que, assim, pá, é legal ter a estratégia corporativa e tem essa estratégia de inovação. Porque é claro, como qualquer pessoa e até meus amigos futuristas não consideraram esse cisne negro, né, da Covid, que é algo que a gente não considera, que é o absurdo que não considera. Mas já que não considerou, então vamos encarar nessa nova relação, que é o quê? Pô, vou levar a realidade aumentada e virtual para dentro da loja, para dar segurança para o meu consumidor. Né? Então, assim, é você indo atrás de novas soluções. Que tudo bem, você não vai inventar o iPhone 15, né? Mas você traz sempre um asset diferente que tem um impacto, né? Ou é sanitário, ou facilitador. Eu acho que tem que ter muito claro onde você quer inovar. E você acha, perguntando, né? Uma pergunta que também a gente escuta muito aqui, né, dentro do IBEVAR. Essas mudanças, elas são passageiras? Elas, por conta do momento que a gente está vivendo, elas ficam?
Qual que é a sua visão aí desses dois cenários? Eu acho que assim, vai continuar até a vacina, tudo isso. Depois da vacina, nós vamos começar a reavaliar, porque se você entender o Covid, nós temos, acho que mais de 30 Covids que existem. Nós sabemos quais são todos, né? E agora nós já conhecemos o que é pandemia, né? Então, eu acho que nós não vamos voltar ao normal mesmo, sabe? A curto prazo, curto e médio prazo. Acho que não vai ter isso. Sabe, você subir num avião é diferente hoje, né? O fato de você ir num supermercado e ter um display, né, de acrílico gigante, né? Nós somos brasileiros, né? Nós somos, né, calorosos de contato. Então, a questão do contato, eu acho que a gente pode ultrapassar. Mas eu acho que questões sanitárias e de relacionamento digital, da compra e-commerce, do comando de voz, eu acho que a gente vai se apropriar disso mesmo, que a gente vai ter o taste, está tendo o taste do que é legal. E o home office, sabe? Cara, ficou ilógico, né? Você sair, nós moramos em metrópole, pegar um metrô ou ficar 1 hora numa marginal, sabendo que tudo dá agora, né? Então, alguns conceitos, paradigmas mudaram em função do futuro do trabalho, sabe? O soft skill chegando muito forte. A gente começa a ver Facebook e Google já não querendo, não cobrando mais nível superior, e sim soft skill dos seus colaboradores. Então, assim, está indo para o futuro do trabalho, mudando o nosso jeitão também, né? 360 de rotina. E essa questão do home office, né? O que a gente sempre tem defendido é que isso é muito além do home office, né? As pessoas falam, o home office com relação ao trabalho, mas assim, o home office impacta, né, no seu deslocamento e no deslocamento das cidades, que impacta em mobilidade urbana, né? 60% dos deslocamentos são a trabalho. Então, se você não tem isso, você não tem essa mobilidade. Se você não tem essa mobilidade, isso impacta no fluxo de varejo, loja de rua, né? Que impacta em sistemas de transporte, que impacta em produtividade, que impacta se as pessoas vão ter, né, as questões comerciais ou não comerciais, né, as salas comerciais ou não comerciais, que impactam em imóvel, que impactam em construção. Isso vira uma série de coisas em cima de um único elemento. Eu só puxei o home office do que você falou, né? A gente poderia puxar qualquer um deles para fazer esse mesmo exercício, né? Mas olha só que interessante, aí você vê outras indústrias começando a entender esse lugar. Você vê a indústria hoteleira. Tem 2 cases muito legais. Acho que os 2 são na Holanda. Um hotel que transformou as suítes em private office. O que é isso? É escritório para uma pessoa. Então, você não fica em casa. Você vai em um hotel que está na sua frente e é seu escritório. Você não pode receber nem visita. É um lugar que você sai do seu ambiente. E um outro hotel, que eu não vou lembrar o nome, óbvio, que ele tem um restaurante âncora. E o que ele fez? Quando você liga para reservar o hotel, o restaurante, você não reserva a mesa, você reserva uma suíte, que vai até 8 pessoas. Então, assim, você começa a ver que o mercado começa a se ressignificar também, né, para poder, né, dar seu pulo, né? Sim, sim. Eu defendo muito isso com relação ao Covid, né? Que a gente está vivendo o ressignificado das coisas, dos produtos e da relação, né? Mais do que as eras de digitalização, as eras de inovação, enfim, neste momento, a gente está ressignificando as coisas. Por mais que a gente volte em algumas produtos, né, e algumas categorias a ter um comportamento de consumo normal, porque nosso dia a dia talvez volte em alguma velocidade, você não vai ter mais aquela convivência só casa, família, então aos poucos algumas dessas coisas voltam, outras delas ficam dentro de você como coisas pelo menos que você gostaria de ter, e é aqui que estão as oportunidades de trabalho para a gente fazer, pegando um pouco dos paralelos que a gente tem no restante do mundo, apesar de todas as diferenças culturais que a gente tem que considerar, né? A gente vê que a gente tem esses grandes booms, né? Então, o e-commerce vai vir a 100, né? E aí, na hora que ele volta, ele fica em 40, ele não fica mais em 13, né? Assim, você tem uma aceleração natural, não significa que vai ficar no padrão que está hoje, mas naturalmente você chega no meio, né? Você também não volta à situação que estava antes disso, né? Eu acho que essa é a parte importante. O engajamento, você provou a fruta, gostou e volta de novo para, né, consumir dentro daquela jornada. E para a gente brasileiro que gosta da facilidade, a gente gosta de voucher, sabe? Eu acho que do desconto, do frete grátis que brilha o olho.
Então, acho que assim, acho que a gente vai... Eu sou muito otimista, né? Você me conhece. Então, eu acho que tudo isso, né, sofro pela morte de todos e tudo mais, mas isso trouxe um empurro, como você disse, né? Trouxe uma mudança na nossa geração, né? Então, assim, a gente começa a ver que não é uma mudança geracional, uma mudança global, né? De comportamento de consumo e de socialização, e aí por aí vai, né? Bom, Demetrio, eu vou abrir agora. A gente tem duas perguntinhas aqui que eu gostaria de fazer para você antes da gente finalizar a live. A Gi Teixeira perguntou aqui o que fazer para atrair os clientes de volta às lojas físicas nesse mundo pós-Covid. Perguntinha que acho que todo mundo está se fazendo, né? Gi, eu acho o seguinte, cara, eu acho que a questão é o encantamento, né? As pessoas vão começar, vão consumir em função do encantamento, né? Como se fosse falando como comportamento, né? Como um band-aid do sofrimento, né? Então, eu acho que assim, eu acho que não tem que ter medo e nem de se expor como marca, de chegar, de se conectar com o seu cliente e se você trabalhar com, por exemplo, se você for um varejo de comida, que você faz comida congelada, pira na embalagem, eu acho que tem que ter agora um olhar de produto e comportamento. Eu acho que isso que vai trazer, né? Eu gosto muito de uma marca de roupa que chama Insider. Vale a pena pesquisar. Brasileira, ela faz roupas inteligentes, né? Que se autolimpam e tudo mais. Ela fez uma máscara com o mesmo tecido. Então, assim, mata o Covid, não sei o que e tal. Então, assim, acho que você tem que olhar para o seu produto, tem que se olhar para a sua jornada e facilitar, né? Então, assim, trazer a comodidade para o seu cliente. Então, se você tem um e-commerce, você tem possibilidade de melhorá-lo, aí é o lugar. Se você tem uma loja física e você quer trazer o público, meu, será que não é voucher? Será que não é uma experiência gamificada? Será que você não se juntar com alguma outra marca e fazer algo compartilhado, que eu acho super bacana, né? Então, assim, eu acho que é legal olhar para o seu produto ou para a sua rede e tentar desmontar, sabe? Quando a gente é criança e desmonta o despertador, eu acho que a gente está no momento de desmontar o despertador. O que, somando a tudo isso que você falou, Demetrio, eu acho que tem algumas questões importantes, né? Primeiro, a loja física não vai morrer, a gente já escutou isso várias vezes ao longo de muitos anos, né? Então, assim, ela jamais vai morrer, ok? Então, os consumidores em algum momento voltam. A questão é qual formato de loja física você vai dar para essa pessoa e que tipo de interatividade e que tipo de comodidade, né? Ou de usabilidade, ou de... Eu gosto da palavra conveniência, porque eu acho que ela é mais abrangente e coloca tudo debaixo dela. Que tipo de conveniência você vai dar para ele, né? Assim, as pessoas vão continuar alternando e cada vez mais agora que a gente teve um grande momento de digitalização entre o mundo digital e o mundo físico, né? E assim como antes, como que você vai fazer a escolha de qual formato ou aonde você vai a longo prazo, né? Porque a curto prazo a gente tem que conseguir gerar demanda de novo, o que tem as questões de segurança envolvida. Mas a longo prazo você vai continuar fazendo esses dois movimentos. E é só pensar na gente como consumidor, né? O que a gente busca como consumidor e por que a gente vai para um canal ou para outro. E a resposta é depende de tantos fatores, né? O exemplo clássico é: eu estou presa aqui no escritório, eu preciso comprar um negócio, resolvo pela internet, consegui sair mais cedo, passei na loja, é o mesmo consumidor e o que mudou foi que cancelaram a minha reunião, né? Assim, não é nem um evento que depende de mim, é o mesmo consumidor, a mesma necessidade, mudou um elemento no dia, porque a conveniência que o e-commerce entregava naquele momento era uma e a conveniência que a loja física entregava era outra. Então, assim, os dois ambientes eles vão convergir cada vez mais e é por isso que a gente bate que eles têm que estar interligados, né? Eu acho que esse, do ponto de vista como atrair para a loja física, é como atrair, né? Que é o nosso problema de demanda que a gente tem no pós-Covid. A gente tem que gerar demanda e fazer o consumidor confiar de novo na compra do produto. Agora, o atrair é um atrair como um todo, não necessariamente só para a loja física. Óbvio que a questão de segurança, né, e de deslocamento acabam gerando um pouco mais de dificuldade diante dessa confiança de loja física. E aí a gente, como consumidor, cria uma expectativa, né? Eu não quero mais esperar 8 dias para o produto chegar, eu quero que ele chegue em 30 minutos.
E aí você começa a amplificar isso, eu vejo pela minha vida. Eu comprei um aquecedor pelo Rappi, porque eu estava com frio ontem aqui na minha casa. E chegou em 30 minutos, um aquecedor. Então, assim, eu começo a exigir, também no momento pós-consumo, né? Eu faço uma garrafa de vidro, depois eu quero um neoprene, depois eu quero uma tampa eletrônica, depois eu quero que a água se limpe. Então, assim, cada vez mais o consumidor vai pedindo novas e novas e novas experiências, né? Então, assim, é a conveniência de você comprar um produto 24 horas, chegar na sua casa, mesmo que seja um livro ou uma lâmpada, ela supriu uma necessidade, que é aquela coisa da Disney. O que me chocou muito quando eu fiquei internado na Disney 2 semanas para estudar, 2 semanas, desculpa, para estudar inovação e engajamento, os caras eles se matam para replicar aquela sensação da descida da montanha-russa que você ganha, que você acaba comprando um urso no final da história, né? Então assim, como que você replica a sensação de prazer, né, que engata numa ação de compra, né? Então acho que é olhar nesse lugar aí. Mais uma perguntinha, a Graci tá aqui perguntando como pensar em consumo num país que já enfrenta a pior recessão da sua história? Grazi, Graci, a Grazi, Graciele. Graciele, seguinte, a gente tem que começar a olhar oportunidades, né, de consumo. Por isso que o cara que faz a máscara, a gente está entendendo, o cara que faz o acrílico, né? Então, assim, acho que estão surgindo novas demandas nesse novo mercado. Eu acho que, assim, nós somos muito inventivos, né? Eu acho que a gente vai entrar nesse movimento de ultra criatividade. O brasileiro resolve problemas com criatividade, é isso, né? Então, eu acredito que, assim, você vai conseguir engajar pela necessidade e pelo inédito do assunto. Então, assim, a gente vai querer entender dentro da nossa rotina como que eu consigo melhorá-la, né? E aí, com produto ou com serviço. Cara, como eu disse, desculpa repetir, momento de luto, você quer passar colocando um band-aid ali de alguma solução, né? Então, como eu não vou mais, não conseguir mais em restaurante, pô, eu vou no restaurante do hotel que eu fico numa suíte separado. Então, assim, como que eu penso, né? Em produtos diferentes linkados a uma necessidade do momento, né? Então, é transformar um problema numa necessidade. Então, acho que o engajamento para produto e para compra, eu acho que vem de alguns lugares muito claros. Vem da vontade de consumir depois de um momento de reclusão, vem de produtos inteligentes que vão fazer parte da minha rotina, que vão ter que estar aqui, sabe? Então, assim, acho que estão chegando de vários lados. É só a gente começar a testar esse olhar de desmontar o despertador e de ver o cachorro no carrinho e a criança na coleira. Eu acho que são duas dicas interessantes aí para a gente começar a olhar o nosso negócio, o nosso produto, o nosso varejo com outro olhar. Como eu disse anteriormente, bem-vindo a tudo. Não deu certo? Desconecto. Deu certo? Amplifico. Eu acho que é um pouquinho de se complementando, né? Gostei muito disso que você falou, né? Dessas divisões. E é isso, você tem que olhar esse seu novo varejo pensando nesses macropontos. Acho que o primeiro macroponto tem uma parte da demanda que é uma demanda reprimida, que na hora que voltar confiança de mercado e dinheiro, né? Isso vem. Assim, eu estou falando de uma geladeira. Assim, eu tinha essa necessidade, eu só segurei porque eu não estava com dinheiro imediato. Uma questão econômica, né? E das pessoas que têm dinheiro e fizeram save, que não perderam os empregos, de você garantir que essa segurança de pagamento e de fluxo e de não inadimplência aconteça. Você vai ter produtos que são produtos, né, mais entretenimento, você deu o exemplo do hotel, né, teatros, uma questão que é uma questão sanitária. Então, aí você precisa resolver a questão sanitária. Né? Você tem produtos, como o próprio caso da Riachuelo, mais lifestyle, que você tem a questão de moda rua acontecendo, que você precisa. Então, assim, cada categoria tem uma questão e uma barreira a ser enfrentada. Né? E a gente precisa entender esses porquês e esses comportamentos para tentar garantir segurança em cima disso. Então, a gente precisa quebrar este pensamento diante de cada categoria. Se a gente entender qual é este pensamento, esse bloqueio, a gente já está bastante avançado diante de tudo isso. Né? Perfeito, Kátia. Sem sombra de dúvida. Porque, assim, cara, não tem mágica. Né? Você mapear
mapear, construir e testar. Mapear, construir e testar. E comemorar o erro, né? Comemorar o teste, vir lições aprendidas. Bom, a gente está chegando no final da nossa live, já está aqui quase estourando o tempo. Eu prometi ao Demétrio, ele tem uma entrevista agora, eu prometi soltar ele às 9, então vou tentar cumprir no horário, por mais que eu sempre extrapole os horários, né? Demétrio, obrigada pela sua participação. O pessoal que mandou pergunta, depois eu redireciono para o Demétrio e a gente responde, tá bom? Demétrio, a palavra é sua, agradecimentos finais. Mais uma vez, super obrigado. Me sinto uma família aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. Eu acho que o grande recado da noite é o seguinte: a gente tem que ter coragem de ressignificar o futuro no presente. É isso. Tá? E a partir daí a gente começa a entrar nesse mundo 2.0 sustentado digitalmente. Acho que essa é a grande história. Demétrio, mais uma vez, obrigada, agradeço, é sempre muito um prazer conversar com você nos eventos corporativos ou em qualquer momento que a gente troca muita figurinha aí falando de comportamento do consumidor e de mercado de consumo. Pessoal, a gente está encerrando a live agora, semana que vem a gente vai ter uma outra live com outro tema, a gente tem seguido nesses calendários tentando trazer um pouco de conteúdo, não só de Covid, mas de conteúdo de negócios e fazendo as pessoas pensarem cada vez mais em formatos diferentes de negócios para todos vocês. Então, quem quiser, curte o canal, acompanha a gente aqui do IBEVAR e obrigada a todo mundo. A gente responde as perguntas depois.